Com certeza já ouviu algum hit do Pitbull na sua vida. Esse era bom. Esse era bom também. Esse aí era bom também. Esse era bom também. Você já ouviu a voz dele também outras milhares de vezes. You said dale, and it's dale. Talvez até sem perceber, ele tava lá, no refrão que virou febre, no feat que ficou grudado na sua cabeça, no hit que tocou tanto que parecia impossível escapar. When people talk about a household name and when you work so hard to get to a certain level, you Google Pitbull right now, I come up before the dog. Ele vai fazer isso? Cara, isso é muito foda, viado. Isso aqui é foda pra um cacete, pô. Não tem como falar que isso aqui não é foda, mano. O cara tá na frente do cachorro, porra. Absurdo, mano. Absurdo. Mas a real é que você conhece a música, não o homem por trás dela. Porque por trás do Mr. Worldwide existe uma história que pouca gente tem coragem de contar. Uma história que começa com um garoto que foi expulso de casa, cercado por vícios, gangues e até algumas decisões erradas. E uma professora que enxergou um talento onde ninguém, mas ninguém via mais nada. Então deixa eu te perguntar, você realmente sabe quem é o Pitbull e o que aconteceu com ele depois de toda a fama? Ou você até acha que sabe, mas não entende por que ele deu uma sumida depois daquelas polêmicas que rolaram no final da década passada. Caso você tenha caído aqui de paraquedas, caso você seja inscrito frequente, hoje eu vou fazer um vídeo que é muito pedido aqui nesse canal, que é o que aconteceu com o nosso mano Pitbull. Mas antes, fala galera, Gerson na área, se liga se você não for inscrito aqui nesse canal, meu irmão, hora é agora, se inscreve aí, deixa o like, ativa as notificações, você tá ligado que o pai tem uma loja de camisetas que vai aparecer aqui agora e também tem um link aqui na descrição. Vou lançar uma novidade aqui agora, eu acabei de lançar um outro canal de um outro gênero que eu gosto muito, que é o pagode, e já comecei com os dois pés na porta fazendo um vídeo sobre, um documentário, né, sobre a história do grupo Jeito Moleque, e vão aparecer vários outros grupos de pagode. Vou me inscrever no canal do Gerson. Que eu gostava na minha adolescência, então, pô, me dá uma moral lá, no final do vídeo vai aparecer a tela final pra vocês irem lá e conhecer um pouco desse trampo também, mas como o caso aqui é rap, o assunto aqui é rap, vamos falar sobre o Pitbull, que, pô, assim, ele é do rap, né, mas vamos combinar que deu uma fugida, né? Enfim, vocês vão entender tudo já já. Armando Christian Perez nasceu em Miami, na Flórida, no dia 15 de janeiro de 1981, portanto, o cara vai fazer 45 anos aí nos próximos dias. Como o nome já sugere, né, ele tem aí suas origens latinas, né, porque ele é filho de imigrantes cubanos que sempre colocaram na cabeça dele para aproveitar os louros de ter nascido em solo americano. Então, pra gente entender um pouquinho mais da história do Armando, se prepara porque lá vem uma aula de história geral aqui. Senta que lá vem a história. O pai do Pitbull, o Armando Perez, participou ativamente do movimento de imigrantes cubanos que chegaram à Flórida durante o período que foi chamado de Mariel Boatlift, né, que foi em 1980, e aqui no Brasil a gente conhece como o Êxodo de Mariel, que foi quando vários cubanos foram pro porto de Mariel para pegar alguns barcos rumo aos Estados Unidos no ano de 1980. Então reza a lenda que o próprio pai do Pitbull ajudou algumas dessas pessoas a fugirem do país por causa do governo complicado que rolava lá na época. Já a mãe do Pitbull chegou nos Estados Unidos por volta da década de 60, quando houve uma outra migração de cubanos pra lá. Só que no caso dela, o nome foi a Operação Pedro Pan, Operação Peter Pan, que levou várias crianças cubanas pros Estados Unidos. Essas crianças tinham entre 8 e 18 anos mais ou menos, e de lá elas ficaram por toda a vida. E o que também explica a forte identificação do Pitbull com o rap, né? Porque, como a gente sabe, rap também tem um quê político muito forte. Muita idade do Henrique Iglesias, sem pensar muito, sem olhar pro chat, apenas intuição. 39. Foda-se, só chutei. Não sei. 39, foda-se. Mas ele acabou aprendendo inglês assistindo televisão, mais especificamente a série infantil Vila César. Caralho, e quando seu pai se separou da sua mãe, quando o Pitbull, quer dizer, quando o Armando ainda era bem pequeno, ele acabou por morar com uma outra família por um tempo bem curto, né? Tipo uma família adotiva, em uma cidade na Geórgia. E até ele fala em algumas entrevistas que ele meio que esqueceu um pouco das suas raízes naquela época, porque até espanhol ele parou de falar. Então ele falava ativamente inglês o tempo todo. Só que quando ele voltou pra casa e quando ele se tornou adolescente,
adolescente, ele acabou se envolvendo e usando as paradas erradas, que eu não vou falar aqui porque o YouTube pode derrubar esse vídeo. Ele falou em diversas entrevistas que sua mãe o expulsou de casa quando adolescente por causa do uso de substâncias. Ele chegou até a falar que se envolveu com o negócio das substâncias, se é que vocês estão entendendo o que eu tô querendo dizer, durante tá esse de período, drogas, rapaziada, que afastou ele bastante da mãe aí e ocasionou essa expulsão. Em algumas entrevistas ele até fala que ele era viciado naquele filme Scarface, que é um filme que se passa ali mesmo, ali em Miami, na Flórida, e ele era, mano, viciado nesse... Assim, se você já viu o filme, você sabe o quão forte é esse longa com o hip hop, né? O vira e mexe, a galera faz muita alusão e muita referência. Inclusive, isso era um bom tema de vídeo, né? Vou pensar nesse assunto. Só que o Armando era um maluco fora da curva, né? Ele gostava de poesia, gostava de fazer umas rimas de rap aqui e ali, e ao se matricular na Miami Coral Park High School, a sua professora de canto, chamada Hope Martinez, percebeu essa parada. Isso porque durante os intervalos das aulas, o Armando tava sempre ali nos corredores fazendo batalhas de rima e geralmente sendo super bem sucedido. A professora olhou isso e falou, cara, esse maluco aí, ele tem um futuro realmente nas artes, ele não tá aqui nessa escola por acaso. Em um desses episódios, a Hope Martinez interrompeu o que ela achava ser uma confusão e percebeu que o que tava rolando ali era puro talento do Armando. Então, ela incentivou ele a seguir na carreira musical. E essa professora aí, altamente uma foto de basquete ali do nada, correu atrás e descobriu que tava rolando o set de uma gravação de um clipe do DMX ali nas proximidades. Então, ela mexeu os pauzinhos ali e fez com que o Pitbull participasse dessa gravação, pelo menos pra olhar, pra ver como é que funcionava o game. E tipo assim, era só pro Pitbull tá assistindo mesmo. Mas segundo o que ele falou, esse dia mudou a vida dele pra sempre. Porque foi ali que ele percebeu que um dia ele se tornaria um rapper de muito sucesso, assim como o DMX era naquela época. E assim começa a saga artística do Pitbull, cara. Mais ou menos em 1998, quando ele tinha 17 anos, ele começou a levar as coisas um pouco mais a sério no quesito musical. E aí, pra ele escolher o nome artístico, né, que até então ele era o Armando apenas, ele percebeu que onde ele morava, no condado de Dade, lá na Flórida, os cachorros Pitbulls, eles eram proibidos ali de qualquer pessoa ter, tá ligado? Então, ele foi e adotou esse nome como nome artístico, Pitbull, se valendo do fato de que os cães eram proibidos na área que ele morava, além de ser altamente perigosos. Ou seja, o cara tava se comparando ali com uma pessoa que é proibida na área dele por causa do seu passado ali com as substâncias e que também era altamente perigosa. Simplesmente genial, né, mano? E foi nessa época também, aí, por volta de 1998, que ele conheceu o Irv Gotti, que é um nome bem conhecido aqui no hip hop por ter descoberto vários outros nomes aí como Ja Rule e ajudar também a impulsionar outras carreiras de grandes nomes do rap mundial. Mas o Irv aconselhou o Pitbull a não só escrever e fazer rap, mas a compor todo tipo de música de todo estilo diferente. No início dos anos 2000, Pitbull começou a sua carreira assinando com a Luke Records. Ele fez suas primeiras participações profissionais no álbum Something Nasty de 2001 do Uncle Luke, incluindo o single Lollipop. Em 2001, Pitbull foi descoberto por Robert Fernandes, da Famous Artists Music and Management. O Fernandes enxergou nele uma vontade e uma ambição, e quando o contrato com a Luke Records terminou, começou a desenvolver mais profissionalmente ainda a sua carreira, lapidando o som do rapper para algo mais radiofônico e cativante. E o Fernandes apresentou o Pitbull ao Lil Jon, que é um nome muito importante aqui na carreira do Pitbull. Se você é fã do cara, você sabe que no começo de carreira do Pitbull, ele e o Lil Jon tem muitas participações aí, um participando das músicas do outro, mas tudo isso começou quando o Lil Jon curtiu o estilo do Pitbull e ofereceu ele a faixa Pitbull School Band Ride Out pro álbum Kings of Crunk de 2002. A participação do Pitbull explodiu e deu uma visibilidade, eu não vou nem falar que é só local, mas assim, relativamente grande nos Estados Unidos para o jovem Pitbull. Logo depois, o Pitbull lançou uma música chamada Oiê, que foi pra trilha sonora do filme Velozes e Furiosos 2 de 2003. Quem lembra disso aí. Só que nesse meio tempo o Pitbull não seguiu parado, ele foi lançando vários outros singles, participações e mixtapes de rap que também fizeram tanto barulho quanto essas duas músicas já citadas. Em 2004, o Pitbull lançou seu álbum de estreia chamado Miami, impulsionado pelo hit Culo, que também foi produzido pelo Lil Jon e os Diaz Brothers. O single estourou, alcançando o número 32 na Billboard Hot 100 e número 11 na Hot Rap Tracks, consolidando o Pitbull como um nome novo mais forte na cena de Miami.
anos. O álbum ainda gerou outros singles marcantes, como Damn It Man, Back It Up, Toma, Nem chegou na época de ouro dele, né? Os dois últimos novamente com o Lil Jon. Nesse período aí o Pitbull tava estourado ali na cena e ele até saiu em turnê junto com o Eminem e o 50 Cent. E ele também fez várias participações de destaque em músicas de outros artistas, incluindo Shake, Kama Sutra e Hit the Floor. Todos esses alcançando posições relevantes nas paradas. Em 2005, o Pitbull lançou um álbum de remix chamado Money is Still a Major Issue, trazendo a faixa inédita Everybody Get Up, que era uma parceria com o grupo de hip hop Pretty Ricky. Quem lembra, cara, disso aí? Não lembro, e que ajudou o nome do Pitbull a ficar muito mais Todo forte respeito, ali claro. no hip hop. Mas assim, ele já tava sendo visto ali como um cara ali representante do rap latino, mas quando ele se junta com esses caras, Lil Jon, Pretty Ricky, e, mano, ele fica muito forte ali na cena como um todo. Ele começa a ser um nome muito relevante, independentemente do segmento. Um crossover rápido de vídeos aqui. Você assistiu no meu vídeo que eu falo sobre o DJ Khaled, que ele lançou em 2006, né, um álbum chamado Listen The Album. E nesse Listen The Album, o Pitbull faz dezenas de participações. Aliás, a parceria era muito estratégica, né, nessa área, porque como você deve ter visto nesse meu vídeo do DJ Khaled, cara, o Khaled era muito forte lá nessa área. Vídeo, mas parece um bom vídeo. Assim como o Pitbull. Então eram os dois fortes nessa época. Então, cara, a collab ali ia ser completamente inevitável. E outra collab inevitável pro Pitbull naquela época era com ele, com Diddy. Isso porque com o crescimento de artistas do hip hop latino nos Estados Unidos, o Magnata criou a Bad Boy Latino, que na verdade era um braço aí da Bad Boy Records, a famosa gravadora aí, na verdade o império do Diddy, né? Que, cara, na verdade se empolgou o Pitbull na época, que quis assinar com a Bad Boy Latino. Só que, cara, não deu certo, o Pitbull não gostou de muita coisa ali e acabou que ele rescindiu o contrato antes mesmo de lançar o seu próximo álbum, que foi o lendário The Boat Lift de 2007. O Pitbull se disse insatisfeito com seu papel dentro dessa gravadora. Segundo reportagens da época, ele reclamou que não estava recebendo o que considerava justo. E o Diddy e o selo não ofereceram as condições que ele esperava. Esse álbum, The Boat Lift, além dele fazer uma homenagem às raízes cubanas dele, como eu contei pra vocês, a questão as do avaliações não estão muito incríveis, não, viu, velho? Cara, ele foi muito aclamado ali na crítica, na cena e pelos galera. fãs. Falando especificamente da crítica, que eu achei aqui bastante na internet, é que o pessoal adorava o fato do Pitbull misturar o rap sulista com o rap latino, sacou? Algo que até então ninguém tinha feito assim com massividade da forma que o Pitbull fez, o que acabou se tornando algo inovador. Mas assim, isso abriu portas para um público novo conhecer o Pitbull, mas esse público novo aí, eu acho que eles não estavam preparados pro próximo trampo de estúdio do Pitbull, que transformaria o homem numa máquina, pai. E sim, eu tô falando dele, pai, do álbum Pitbull Starting in Revolution, que saiu em agosto de 2009. Você talvez nunca tenha escutado falar desse Revolution aí, cara, mas com certeza alguma vez na tua vida você escutou essa música aqui. Essa daí é foda. Musical. Nunca escutei isso aí. Maluco, essa Calliope tocou tanto, que, pô, cara, papo reto, ela saturou. Eu conheci o Pitbull, na verdade, nessa música, cara, aí eu já conheci ele, já tinha raiva dele, tá ligado? Porque, cara, essa música foi muito tocada. Eu já falei em outros vídeos pra vocês que eu era super fã de assistir a VH1 Brasil, que era um canal que, na verdade, é Brasil não, a VH1 gringa, né? Ela passava clipe 24 horas, sacou? E eu, nessa época, eu era muito viciado no Loop Fiasco e no Kirikuri, que tava se lançando ali naquela época. Só que, mano, toda hora que eu esperava que fosse tocar alguma música dele, então. porque o YouTube nessa época tava engatinhando, né? Tocava o Pitbull, vinha o Pitbull com 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Que raiva que eu tiro dessa música, cara. Mas conforme foi passando o tempo, eu fui começando a gostar dela. E mal sabia eu que, cara, aquilo era apenas o início ali de uma carreira de muito sucesso do Pitbull. I Know You Want foi o grande hit que levou o Pitbull ao mainstream mundial. A faixa chegou ao número 2 da Billboard Hot 100 e entrou no top 10 de países como Reino Unido, Canadá, Itália e Holanda, além de ficar em primeiro lugar na França e basicamente na Europa como um todo, em agosto de
2009. No fim do ano, ela apareceu como 17º single mais vendido de 2009, segundo a Billboard. Após esse sucesso, o Pitbull assinou com a Sony Music, que deu mais explosão pra ele, mais sucesso, mais visibilidade pra ele. Além dele criar sua própria gravadora, a Mr. 3005 Inc. E não menos importante, cara, o próximo single, a Hotel Home Service, também foi outro estouro. Calma pra caramba. Essa música alcançou o número 9 na Hot 100. E nessa fase, o Pitbull já tinha ultrapassado 7,5 milhões de singles e álbuns digitais vendidos ao redor do mundo. Legal, Bebetinho. Ah, e só pra explicar pra vocês, esse Mr. 3005 era uma referência aí ao código postal de Miami, né? 305. E, cara, essa questão de apelidos é uma coisa que o Pitbull adota muito na sua carreira. Se nessa época aí ele tava adotando apenas o apelido local dele, né? Que era relativo a Miami, ao longo da carreira ele ia adotar um outro, né? Que é o Mr. Worldwide, que você deve escutar em várias músicas dele, que também fazia referência ao fato dele ter se tornado um cara global. É worldwide, né? Um cara, tipo, do mundo inteiro, do vasto mundo que o mundo inteiro conhece, mas isso é só um pouquinho mais depois da carreira dele. Pausa pra eu dar um recado pra vocês aqui rapidinho. Imagina agora você viajando o mundo inteiro pra assistir o show do seu rapper ou da sua rapper favorita. Pode ser World Nova York. Oi, desculpa incomodar, só deixa o like no vídeo e se inscreve no canal que isso vai ajudar bastante, beleza? Tamo junto, desculpa, pode voltar pro vídeo, valeu. Mas pode ser qualquer outra. Pô, cadê o botãozinho de descrição pra vocês. Então agora, bora voltar pro vídeo e saber um pouco mais da vida do Pitbull. A partir desse momento, então, cara, o Pitbull também passa a ser um cara que é conhecido como o cara dos feats. Ou seja, botar o Pitbull ali como música, qualquer cantor pop, cantora pop, diva pop, sei lá, pode ter certeza que aquela música ali vai ter um quê diferencial, não só latino, né, mas o tipo de rap que o Pitbull fazia também era diferente, mas também essa música poderia levar aquela pessoa ao número 1 da Billboard Hot 100. Então, eu me lembro de algumas faixas que foram bem populares, como Blanco, que era ele e o Pharrell. Que mais uma vez entrou na trilha sonora do Velozes e Furiosos. Aquela versão que muita gente não gosta de We Are The World, para Hailey, que era um We Are The World, agora pro Haiti, que juntou vários artistas aí hypados daquela época. E eu entendo porque muita gente não gosta dessa track, porque realmente é um pouquinho estranha, por mais que a intenção não tenha sido boa. Mas assim, devido a vários fatores ali do final da década de 2000 e início da década de 2010, o Pitbull resolveu tomar um caminho um pouco mais diferente ali, que era não só ficar nessa questão do rap sulista, mais especificamente de Miami, como ele se globalizar um pouquinho mais. Ele fazer uma música um pouquinho mais mainstream pra todo mundo ouvir, como se as anteriores já não fossem, né? Mas enfim, naquela época, o Black Eyed Peas estava muito hypado aí, porque em 2009 eles tinham lançado um super bem sucedido álbum The E&D, ou The End Never Ends, que era o álbum que teve hits como I Got a Feeling, Amabi e vários outros que vocês devem conhecer dessas farofaiadas aí antigas. E aí, cara, todo mundo do rap, do hip hop, ou boa parte da galera, começou a colocar elementos de música eletrônica ali pra poder ficar ali um pouquinho na moda, tá ligado? E com o Pitbull não foi diferente, só que o cara foi muito além de só botar elementos eletrônicos. Quando ele resolveu participar de um feat do Usher na música DJ Got Us Falling in Love Again, que era uma faixa do álbum Raymond vs Raymond, que tinha vazado um pouquinho antes do álbum oficial do Usher sair, a galera, tipo assim, aclamou aquilo, achou muito bom o Pitbull na música eletrônica, até o próprio Usher, tanto é que esse álbum é bem voltado também pra essa parte um pouquinho mais eletrônica também, e cara, todo mundo falou, cara, o Pitbull, porra, ele é bom aí nessa parte, ele podia, né, pô, seguir em frente e tal, e pá. Nesse momento aí, a crítica meteu-lhe um pau nessa música, falou muito mal, mas, mano, quem liga pra crítica, cara? Se todo mundo tava gostando desse tipo de música eletrônica que tava rolando, eles estavam de o problema é deles, o mundo inteiro tava gostando de música eletrônica. A farofaiada do Max Martin, que inclusive tem vários dedos aí, várias músicas aí eletrônicas de hip hop dessa época aí, tava enchendo o saco da crítica, mas o público tava curtindo. Cara, só andando rapidinho aqui, não sei se vocês já perceberam, mas eu sempre dou spoiler do próximo artista do próximo vídeo, e nesse vídeo aqui, eu já dei spoiler acho que de um mês dos próximos vídeos, acho que ninguém reparou. Se você reparou, escreve aqui abaixo quais são os próximos artistas dos próximos vídeos, pra ver se vocês vão realmente acertar. Mas voltando a falar do Pitbull caindo em feats eletrônicos, teve uma outra música também que deu bastante exposição pra ele nessa época aí de 2010, que foi a música I Like It, que foi um feat, na verdade, do Henrique Iglesias. Era uma música do Henrique Iglesias com uma participação do Pitbull. Essa música eu tenho um carinho especial porque foi meu despertador no quartel por muitos anos, além de ser a trilha sonora da Jersey Shore. Eu acho que muita gente lembra por causa disso. Baby, I like it, the way you move. Ele tem esses vocais, tá? Ele tem os vocais ali.
Mas I Like It também marcou uma parte do Pitbull que muita gente do público começou a perceber a partir daqui, que foi a questão dele citar celebridades aí em músicas, mas assim, ele citar de uma forma um pouco que muita gente considerava um pouco desrespeitosa e até às vezes pejorativa. Em I Like It, ele cita o Tiger Woods, e aí o Pitbull meio que faz uma referência como se ele tivesse envolvido também nesses escândalos aí do Tiger Woods e parará, e o público achou isso meio, tá ligado, assim, desnecessário. Mas essa questão vai aparecer um pouco mais à frente em uma outra música, que essa sim vai dar um problema pro Pitbull. Fica ligado que já vou falar. E pra fechar 2010, o Pitbull lançou seu primeiro álbum em espanhol chamado Armando. Mas se 2010 foi bom, 2011 ia ser melhor ainda. E ele já começa com o pé direito. Isso porque a cantora também latina, assim como o Pitbull, Jennifer Lopez, estava ensaiando alguns singles aí pra poder lançar no seu próximo álbum de estúdio. Então, ela já chama o Pitbull pro single de teste, que foi a música Fresh Out the Oven, na primeira participação deles dois. Inclusive, uma música muito boa e, cara, altamente subestimada. Fresh Out the Oven, infelizmente, flopou, mas a Jennifer Lopez tinha uma outra música saindo do forno ali, que essa parceria com o Pitbull seria um sucesso a nível mundial. Essa aí e sim, tô falando dela, On The Floor. Cara, essa daí On The parou o Floor mundo. marcou a primeira interação aí do Pitbull e da Jennifer Lopez com o Brasil, até onde eu me lembre. Isso porque essa música tem o que ali do nosso Chorando Se Foi, da banda Kaoma, de 1989. Brasil, Marrocos, London to Ibiza. Mas o Pitbull, não satisfeito em pular apenas no eletrônico, ele começou a querer também pular nos rolês do autotune. Isso porque ele fez uma participação em uma música com o T-Pain chamada Hey Baby. Caralho, papo reto, mano. Mas sobre o T-Pain a gente já falou nesse vídeo aqui, então cola lá pra você saber um pouco da história dele. Só que uma pessoa que ele colou, que o Pitbull colou, e foi muito bem colado, cara, foi com o DJ holandês Afrojack, que nessa época tava aí, cara, fazendo beat eletrônico com hip hop e mandando pra todo mundo. E boa parte das músicas que o Afrojack fazia muito sucesso. Só que o Afrojack tinha uma fama ruim, tá ligado? Naquela época. Todo mundo dizia que o Afrojack, ele era festeiro, tá ligado? O maluco que ia pra balada, que ia pras festas. E algumas vezes, alguns artistas davam isso aí a entender. Só que, cara, eu acho que deve ter sido inspiração de alguma balada, de alguma festa que ele foi. Uma música muito interessante porque, cara, não é possível. Ele chegou da noitada e ele canetou. Caião, bota aquele meme do Gunna canetando aí, saindo fogo. Mano, ele canetou simplesmente essa frase aqui. Essa noite, eu quero tudo de você essa noite. Me dá tudo essa noite. E eu acho que você já deve ter entendido que eu tô falando dela. Acho que a principal assinatura do Pitbull no mainstream, que é a música Give Me Everything. Musicaço. Give Me Everything foi um enorme sucesso a nível mundial. Daí, sim, se tornando o primeiro esquece. hit do Pitbull a chegar no número 1 da Billboard Hot 100 e consolidando também a primeira parceria dele com o Neo. A faixa veio com um dos singles do novo álbum do Pitbull, né? O Planet Beat, que foi considerada uma das maiores músicas daquele ano de 2011. Agora sim, o Pitbull teve uma música que tocou massivamente que era muito boa, mano. Essa música, caraca, mano. Cara, o hit da década, na moral. Assim, falando em grandes hits, eu preciso fazer uma menção honrosa aqui a International Love, que é uma faixa também desse álbum, e a parceria do Pitbull com o Chris Brown, que é uma música fan favorite aí. Os fãs de Chris Brown adoram essa música, eu precisava colocar ela aqui também. Falando dessa questão internacional, é nessa época aqui que o Pitbull assume de vez que ele é o Mr. Worldwide. Até porque muita gente chamava até ele mais isso do que Pitbull, porque em geral, né, em 2011 sabia quem era o cachorrão. Quer dizer, mais ou menos, quase todo mundo sabia quem era o Pitbull. Segundo o Pitbull, naquela época as pessoas realmente começaram a prestar atenção nele e em sua música, e ele já se comparava ao aquecimento global, que já estava na Terra há séculos, mas só agora as pessoas estavam prestando atenção nisso. Foda. E isso foi inspiração para o próximo álbum do Pitbull, o Global Warming, que saiu em 2012. E ele repete um monte de participações anteriores do Pitbull, né? Com artistas como a J-Lo, o Neo, o Afrojack, o Chris Brown, o Usher, o Henrique Iglesias. Mas ele acerta mesmo com 2 singles com 2 artistas que até então ele não tinha cantado com elas. Um foi Feel This Moment, que foi a parceria dele. Eu não gosto tanto de Feel This Moment, mano. Inclusive, que essa música sampleia na cara de pau Take On Me do A-ha. Inclusive, o próprio Morten, né, que é o vocalista do A-ha, ele tem uma apresentação que ele aparece junto com o Pitbull e com a Christina Aguilera, que é muito maneiro.
também a música Timber, com a cantora Porra, Kesha, essa que daí tava é foda, muito não hypada tem naquele jeito, momento. E, mano, foi outro sucesso que tocou para um caramba do Pitbull. Pô, achei que o Timber E fosse agora, mais voltando velho, a falar mano. aqui de Timber, essa música foi produzida pelo Dr. Luke, né, que já vinha trabalhando com o Pitbull em outras tracks, inclusive em I Know You Want Me também, e ele também trabalhava com a Kesha. Já já a gente vai chegar nesse assunto. Porém, Timber foi um extremo sucesso tanto pro Pitbull quanto pra Kesha. Pro Pitbull foi o segundo número 1 dele, né, na Hot 100, e pra Kesha acho que foi o terceiro ou quarto, se eu não me engano. Cara, quando você ligava a rádio naquela época, era impossível você não ouvir aquela mistura de faroeste caboclo com dance, com eletrônica, com hip hop. Mano, essa música tocou muito pra caramba. Quem lembra aí de Timber? Acho que toca até hoje, né? Não tem como também não lembrar. Mas eu também não posso deixar de falar que foi nessa época aí que o Pitbull se apresentou aqui no Brasil, durante a sua Planet Pit World Tour, com shows em São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador. Mas a gente precisa falar da relação do Pitbull com o nosso Brasil mais profundamente. E pra isso, a gente tem que avançar aí no ano de 2014, porque 2013 ele só divulgou Timber praticamente. Mas a gente precisa chegar no ano de 2014 e o que estava acontecendo no Brasil em 2014, se é que você lembra. A gente tava aqui muito hypado pra Copa do Mundo que ia rolar aqui em nosso solo. Mas mal a gente sabia o que ia acontecer, né? Não precisa disso aí não, rapaziada. Porém, a FIFA tava preocupada, além de ser com os jogos, né, e no próximo hit que ela ia poder lançar. Isso porque, em 2010, a Shakira lançou Waka Waka como trilha sonora da Copa da África do Sul e foi um extremo sucesso. Então, eles tinham que repetir essa fórmula aí. E pra isso, nada melhor do que chamar dois artistas que já estavam globalmente conhecidos e hypados, como Pitbull e a Jennifer Lopez, e juntar com uma artista que tava hypada aqui no Brasil, como a Cláudia Pô, aí Leite, se por perderam, exemplo. né? E aí nasceu o single We Are One, lá lá. Maluco, nessa época o Pitbull não parava de falar sobre o Brasil nas entrevistas que ele dava. Ele ressaltava sua admiração pelo Brasil, dizendo reconhecer que o país adora a cultura da música e do futebol. Ou seja, ele via a Copa como um momento ideal de convergir música, mais futebol, mais multiculturalismo. Cara, a escolha da Cláudia Leite é inacreditável. No meme saiu dessa cerimônia de abertura, que são usados até hoje. Caso você não saiba, cara, esses memes aqui, eles vieram desse dia, cara, desse julho de 2014. Porém, todos cara, os memes que mostraram, We Are One foi esculachada pela crítica e pelo dia. público brasileiro, que achavam que essa música ela não era muito a cara do Brasil, assim como o Waka Waka foi a cara da África do Sul, né? A galera na internet dizia que We Are One era muito americanizada e tinha um quê meio estereotipado, assim, do Brasil na hora de cantar e na hora até de usar os instrumentos sonoros ali. Enfim, eu não lembro dessa discussão, mas quando eu fui pesquisar aqui, eu vi que bastante gente falou mal dessa música. Aí, mas em off aqui, entre a gente, a música do Carlinhos Brown com a Shakira era muito melhor. Inclusive, eu tava nos ensaios dessa música aí, que eu trabalhava de segurança, e eu tirei até uma foto com o Carlinhos Brown. Mas o Pitbull tava longe de estar flopado em 2014. Isso porque, além dele receber sua estrela na calçada da fama, o homem ia lançar mais um álbum de estúdio, o Globalization. Mais um que tinha produção do Dr. Luke, e que ia nos entregar mais um feat dele com Neil e mais um hit. E é claro que você sabe que eu tô falando dela, Time of Our Lives. A outra fórmula repetida? Outra fórmula repetida. Mas foi outro sucesso? Foi outro sucesso. A track atingiu o número 9 na Billboard Hot 100 e até hoje Time of Our Lives é conhecida como a última grande música que o Pitbull lançou e que atingiu um pico tão grande assim nas paradas de sucesso. Porque depois disso, mesmo o Pitbull já tendo um legado reconhecido por tudo que ele fez na música desde a década de 90, teve premiações aí que ele ganhou várias homenagens. Mano, de 2015 pra frente, a carreira dele não foi mais a mesma realmente. Mas é o que eu falo em todos os vídeos. Com grandes hits, vem grande responsabilidade. E é aqui que começam algumas polêmicas relacionadas ao Pitbull. Mas na verdade não é aqui, tá ligado? Mas assim, na carreira dele sempre teve uma polêmica ali que acompanhou o cara. E eu já vou te explicar qual é. Apesar de ter se consolidado como um dos artistas mais populares do mundo, o Pitbull sempre carregou uma sombra na sua carreira: as acusações de machismo. Desde o início dos anos 2000, críticas começaram a surgir por causa da forma com que ele retrata mulheres em seus clipes, até mesmo em letras e performance. Muitos críticos musicais e jornalistas diziam que o Pitbull ajudava a dar uma reforçada na imagem da hipersexualização da mulher, além da visão estereotipada que alguns homens tinham sobre as meninas. E lá na gringa, essa crítica era muito também focada
focada nas mulheres latinas, né? Dizendo que elas eram reduzidas a corpos dançantes, festas e luxúria. Boa parte dessa percepção veio com o estilo que ele abraçou no auge da carreira, né? Que eram músicas de festas, videoclipes com visuais glamurosos e bem sensuais, além das letras que exploravam temas como poder masculino, desejo e dominação. Trechos dos maiores sucessos do Pitbull, como I Know You Want Me, Give Me Everything, entre outros, eram sempre mas a música sempre foi essa porra, mano. Essas Música de partes mais festa, sexualizadas porra. lá. Mas ao longo dos anos, o Pitbull vinha respondendo indiretamente a essas acusações, dizendo em entrevistas que sua música era sempre sobre celebrar a vida, curtir o momento e que suas escolhas artísticas refletem apenas o clima festivo da cultura latina e caribenha. Ele também costumava afirmar que ele foi criado por duas mulheres fortes, né? Sua mãe e sua avó. Então não tinha por que ele ser rotulado como um cara machista. Mas mesmo assim, cara, essa controvérsia ainda permanece. E alguns críticos dizem que o Pitbull, né, e suas músicas são algo datado, umas paradas que ficaram lá atrás, enquanto algumas pessoas falavam que aquilo era apenas os personagens, né, o Mr. Worldwide ou Mr. 305, que ele assumia pra compor e até mesmo pra suas performances. Lembra que eu falei pra vocês que o Pitbull gostava de colocar casos de celebridades em suas letras de músicas? Então, um dia isso deu problema e foi com a ex-atriz mirim, hoje é atriz adulta, Lindsay Lohan. Mas beleza, Gerson, o que aconteceu com o Pitbull e a Lindsay Lohan? Tudo aconteceu porque em uma única linha da faixa Give Me Everything, o Pitbull fala: essa frase caiu como uma bomba em Hollywood e a Lindsay Lohan processou o Pitbull, dizendo que ele explorava os problemas que a atriz teve no passado com a justiça pra ele poder lucrar com música. Eu sei que, mano, isso foi muito falado na época. A Lindsay Lohan pediu indenização pro Pitbull e até tentou barrar a música Give Me Everything das rádios, mas ela não conseguiu porque o caso tomou um rumo completamente inesperado. Anos depois, a justiça americana decidiu que a letra estava protegida pela liberdade artística e o juiz foi claro: o Pitbull não difamou ninguém. Ele... Pô, com todo respeito, eu vou ter que concordar um pouco. Tipo assim, ele falou algo, ele citou um fato. A Lindsay Lohan já foi presa. Eu fui preso igual a Lindsay Lohan. Ele não falou nada contra, tipo assim, o ser humano, tá ligado? Ele só... Mano, porra, aqui eu tô com a justiça. Aqui eu tô com a justiça, porra. Fez arte. E assim, a Lindsay Lohan perdeu o processo. E no final, a polêmica só serviu pra provar uma coisa sobre o Pitbull. O cara sabia mexer com as estrelas altamente conhecidas, até mesmo quando ele não queria. E ninguém tava imune aí à caneta afiada do Pitbull. Inclusive, as altas e grandes estrelas elite de Hollywood. Só que aí veio uma outra controvérsia envolvendo o Pitbull. E dessa vez veio dentro de casa, que foi a comunidade latina pegando no pé do cara. Durante o show no Réveillon de Miami, o Pitbull mandou um abraço público pro duo Gente de Zona. Pareceu um gesto simples, mas caiu como uma bomba. Esta noche por otras cosas, pero quiero mandarle un saludo a Gente de Zona. Porque la música, la política, todo. Isso porque a comunidade latina enxergou aquele gesto como um ato político. O Gente de Zona vinha sendo acusado por exilados de ter proximidade demais com o governo cubano. E só mencionar o nome dos caras em Miami já era o suficiente pra levantar bastante confusão pro lado do Pitbull. O backlash foi basicamente instantâneo e artistas como Arturo Sandoval e William Tincrino detonaram o Pitbull, dizendo que ele desrespeitou o exílio e a história de quem fugiu da ditadura cubana. Percebendo a grande confusão, o Pitbull teve que voltar atrás e pediu desculpas públicas para a comunidade latina. Ele admitiu que errou o tom e que a sua intenção era apenas unir. Naquela clássica frase, né? Música é música, política é política para alguns artistas. Mas eu acho que uma das polêmicas relativamente recentes e que foram muito faladas aí com respeito ao Pitbull foi a questão do maior hit dele, né? Que foi a música Timber, quando ele tirou a Kesha ali dos créditos da música, que antigamente era Timber featuring Kesha, e aquilo saiu do canal do YouTube dele. Mais de 10 anos depois do lançamento de Timber, os fãs perceberam uma parada estranha, né? Que no YouTube oficial, o nome da Kesha tinha simplesmente sumido do título do clipe. Nada de feat Kesha, só o Pitbull. Daí, meu irmão, a internet explodiu, e isso eu não vou falar nem que foi só os fãs da Kesha que falaram, porque muita gente falou isso. Disseram que era desrespeito com a cantora, falaram que, pô, o Pitbull tava sendo insensível, que a música só foi sucesso que foi por causa da voz da Kesha. Enfim,
Enfim, só uma contextualização de época aqui pra vocês, é que naquela época a Kesha estava envolvida num processo muito complicado lá com o Dr. Luke e, como eu já expliquei ao longo desse vídeo, o Dr. Luke foi um parceiro frequente do Pitbull. Então, algumas pessoas na internet viram aquilo como se fosse uma espécie de apoio ao Dr. Luke, né? Ou alguma coisa do tipo, que o Pitbull tava do lado do Dr. Luke contra a Kesha, porque eram dois lados diferentes e a música meio que ficou dividida, né? Lado da Kesha, do lado do Dr. Luke, enfim. Cancelamento pro Pitbull. Pressionado, o Pitbull veio a público dizer que não tinha autorizado nada e que ele valorizava a parceria e que ia verificar com a equipe. Dias depois, o nome da Kesha voltou pros créditos. Mas o estrago tava feito. Quem foi que fez isso? Foi o Pitbull? Foi a gravadora? Enfim, rapaziada, vocês sabem como é que é a internet, né? Mas se você pensa que as polêmicas foram maiores do que o legado que o Pitbull construiu ao longo desses anos, você pensa errado. Então daí a gente chega no coração desse vídeo. Como é que tá o Pitbull em 2025/2026? Depois de ano dominando as paradas, fechando shows gigantescos e sendo praticamente um símbolo pop e rap dos anos 2010, o Pitbull tomou um rumo que muita gente nem percebeu. Ele foi se afastando do mainstream e foi construindo coisas que eram mais importantes do que simplesmente um número na tabela da Billboard. Inspirado pela sua professora Hope Martinez, que literalmente mudou a trajetória dele quando ele ainda era um garoto perdido em Miami, o Pitbull criou uma rede de escolas públicas chamadas SLAM, que é a sigla para Sports Leadership and Management. E isso não é só um projeto social, é um movimento. Hoje o SLAM atende milhares de crianças em bairros carentes dos Estados Unidos. Começou em Miami, né? E depois se espalhou para os Estados Unidos todos, oferecendo educação direcionada para carreiras no esporte, tecnologia, mídia e entretenimento. Tudo aquilo que ele queria ter desejado quando ele era jovem. O Pitbull virou empresário, investidor, palestrante, dono de empresa de educação, hotelaria e até de um time de corrida. Ele aparece bem menos na mídia, mas quando o cara aparece, ele aparece. E geralmente sendo o símbolo da mesma mensagem, né? Disciplina, foco e a ideia de que a educação muda gerações, porque mudou a dele. Enquanto isso, o homem segue fazendo shows e turnês pontuais, além de colaborações, mas sem aquela pressão de shows e turnês pontuais. Julho de 2026, Special Guest Kesha. Olha aí, velho. Além de colaborações, mas sem aquela pressão de provar algo a mais pra todo mundo. O Pitbull de hoje não é mais só o Mr. Worldwide que você escutava nas rádios. É um artista veterano que decidiu usar a própria história do garoto sem rumo ao bilionário cultural pra criar oportunidades pra outras crianças. E eu acho particularmente, rapaziada, que as músicas do Pitbull estão aí até hoje e eu acho que vão ficar por gerações. E quando a galera começar a reviver a década de 2010, assim como revive a década de 2000 hoje em dia, eles vão começar a lembrar com mais carinho de tudo que o Pitbull cantou aí na época da nossa infância e da nossa adolescência. E se eu pudesse resumir o Pitbull de hoje em dia em uma frase seria: menos holofote e mais legado. Mas essa é a opinião do pai, eu gostaria de saber a de vocês. Comenta tudo aqui abaixo, rapaziada. Foda que eu assisti o vídeo inteiro esperando ter do nada um podre do Pitbull aqui, né? Tipo assim, caralho, viado, o que esse merda fez, mano? No fim das contas ele não fez nada. Ele é inocente. Ele é inocente, cara, o Pitbull, mano. Não fez nada ele.